Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, aqui a gente tem uma molécula, é um hidrocarboneto, tá? Por que hidrocarboneto? Porque a nossa estrutura ela só apresenta átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Então, toda molécula que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio está na função hidrocarbonetos. A gente tem aqui uma tabelinha da IUPAC, na verdade uma tabelinha básica, que mostra algumas das regras da IUPAC para a gente dar um nome a uma estrutura que tem aí apenas uma cadeia principal, tá? Cadeia principal é aquela que não tem ramificações, que é o caso dessa nossa videoaula de hoje. Não temos nenhuma ramificação aqui. Embora muitos alunos confundam, né? E só por ver esse CH3 aqui embaixo, pensem que ele é uma ramificação. Ah, professor, aqui você tem a cadeia principal e aqui está a ramificação. Não, nada impede desse CH3 aqui fazer parte da cadeia principal, tá? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Você não fala que ele não pertence a uma ramificação, porque nesta cadeia a gente não tem nem carbono terciário e nem carbono quaternário. Então lembre-se disso. Se você tiver um carbono terciário ou um carbono que é classificado como carbono quaternário, você tem ramificação, beleza? Se você não tiver, aí você não considera como se você tivesse ramificação. Isso para um hidrocarboneto, tá bom? Então, agora analisando essa tabela, sobre o nome do nosso composto, a gente precisa analisar o prefixo, depois o intermediário e por último, a gente vai analisar o sufixo. O prefixo tem relação direta com o número de átomos de carbono. Se eu tenho um átomo de carbono na minha estrutura, eu escrevo a palavra met. Se eu tenho 2 átomos de carbono, eu escrevo a palavra et. 3 átomos, a palavra própria e assim por diante. O intermediário tem relação com a saturação da cadeia, ou seja, com o tipo de ligação química que temos na cadeia entre os átomos de carbono. Por exemplo, se eu tiver 2 átomos de carbono e no meio deles eu tiver um risquinho, eu tenho uma ligação do tipo simples. Se eu tiver 2 átomos de carbono e no meio deles 2 risquinhos, eu tenho uma ligação do tipo dupla e uma ligação do tipo tripla, então são 3 risquinhos entre 2 átomos de carbono. Tanto se você tiver ligações duplas ou ligações triplas, você vai dizer que sua cadeia é insaturada. Pode ter só uma ligação dupla ou só uma ligação tripla, que a sua cadeia já é insaturada, tá? Cadeias saturadas são cadeias, então, que só tem átomos de carbono fazendo ligações simples entre si, né? Então, é basicamente isso. E a terminação, né, o nosso sufixo, que tem relação com a função orgânica. No caso, a gente está estudando função hidrocarbonetos, porque o grupo funcional que a gente está analisando só tem os elementos carbono e elemento hidrogênio. Não temos nenhum outro elemento dentro aí da nossa estrutura. Bom, agora vamos pensar segundo o nosso prefixo. Temos aí 5 átomos de carbono, então como que a gente vai escrever? 5 átomos de carbono, a gente escreve a palavra pente. Então, pente é a primeira parte do nosso nome. Agora, a ligação dupla ela se encontra no carbono 2. Está entre o carbono 2 e o 3, mas como o carbono 2 é o mais próximo da dupla, a gente vai dizer que está nascendo no carbono 2 a nossa dupla ligação. Então, a gente vai localizar a dupla ligação no carbono 2. E aí a gente escreve o nome que aparece aqui na frente de uma dupla, que é o nome en, é o que está escrito aí, né? Então, uma ligação dupla, a gente escreve a palavra en. Para separar as letras dos números, a gente vai colocar tracinhos. Então, ficou pent 2 en, e a terminação, que é o nosso sufixo, vai ser o sufixo o para hidrocarbonetos, tá? Então, a gente termina o nome colocando a letra U. Pente 2eno, esse é o nome da nossa molécula, beleza? Professor, por que você não fez a numeração do lado contrário? Por exemplo, se eu colocasse 1, 2, 3. Porque desse lado, o número 3 seria o carbono onde nasceria a dupla ligação. E você sempre vai colocar a dupla ligação para estar mais próxima da ponta da cadeia.
do início da cadeia. Então você tem que analisar ela saindo aqui de baixo para cima e depois da esquerda para a direita, tá? Você não vai poder analisar essa cadeia da direita para a esquerda, beleza? Então basicamente é isso. Não vai poder analisar, observe, nesse caso, porque a dupla está mais perto dessa ponta aqui de baixo, tá bom? Se caso a dupla estivesse mais perto da outra ponta, aí você analisaria pela ponta da direita. Basicamente é isso, então galera, a gente se encontra na nossa próxima videoaula.